Os filhos dos hebreus com os ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, aclamavam e cantavam. Hosana, Hosana nas alturas. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Os filhos dos hebreus com os ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, aclamavam e cantavam. Hosana, Hosana nas alturas. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano do seu próximo? Os filhos dos hebreus com os ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, aclamavam e cantavam. Hosana, Hosana nas alturas. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Os filhos dos hebreus com os ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, aclamavam e cantavam. Hosana, Hosana nas alturas. Chegamos ao domingo de Ramos. Ontem, para os hebreus, começou a Páscoa. A Páscoa para os hebreus é uma festa que dura 8 dias. Começou ontem e vai terminar no dia 4 de abril. É a lua cheia do tempo da primavera aqui do hemisfério norte. Nós cristãos também começamos hoje o caminho nosso para a Páscoa de nosso Senhor. E celebraremos o Tríduo Pascal a partir da tarde da próxima quinta-feira. Mas nós iniciamos hoje, esta semana, a Semana Maior, a Semana Santa, com uma celebração, como nós cantamos neste salmo, lembrando que os filhos dos hebreus, com os ramos de oliveira, correram ao encontro de Jesus. Estamos bem aqui, de junto desta oliveira. Ela produz as azeitonas. As azeitonas, elas fornecem o azeite. O azeite está na base de muitos ungüentos que eram utilizados para fazer pomadas, para fazer perfumes, para dar as ligas necessárias para os perfumes, para muitos remédios. Mas a oliveira, que era usada também no seu azeite, no seu óleo, azeitona, aquela que produz azeite, ela era utilizada na culinária, mas ela também tinha um sentido espiritual muito forte para o povo de Israel. Com o óleo da oliveira, com o óleo que produz as azeitonas, eram ungidos os profetas, os sacerdotes, os reis de Israel.
A festa de hoje, portanto, carrega consigo essa memória dessa árvore benfazeja. Por quê? Porque quando Noé, depois do dilúvio, quis saber se o dilúvio realmente tinha cessado, quando ele soltou uma pomba e ela voltou trazendo no bico um raminho da oliveira, Noé entendeu. O dilúvio cessou. Nós podemos sair da arca. Então o ramo da oliveira era o símbolo também de uma saída. As pessoas poderiam sair de dentro da arca, onde tinham enfrentado o dilúvio, para entrar para a vida normal, para entrar para o cotidiano. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma palavra que significa também passagem, saída. Comemora a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Portanto, também esse raminho de oliveira hoje lembra a saída das pessoas da arca de Noé, aquelas 8 pessoas que foram salvas do dilúvio dentro da arca. E o apóstolo Pedro vai dizer que a arca é o símbolo da igreja, é o símbolo do batismo, e eles entram para a vida nova. De alguma forma, eles fizeram uma Páscoa, eles fizeram uma passagem ali dentro. A humanidade foi lavada e começava um tempo novo a partir daqueles 8 que iriam sair da arca. Mas nós veremos que depois a humanidade começa a ter as suas falhas. Deus é rico em misericórdia. No fim dos tempos, então, o ramo da oliveira vai assinalar não a saída da arca, mas vai assinalar a entrada de Jesus em Jerusalém como o Messias. A palavra Messias, Meshiá, na língua hebraica significa o ungido, aquele que de fato receberia a unção da parte de Deus. Ali eles lembrariam a unção que alguém recebe como um rei, como aquele sacerdote prometido por Deus, é aquele que recebe a unção. E Jesus já tinha dito que a unção que ele tinha recebido era uma unção que era feita pelo próprio Espírito Santo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, ele me ungiu. Portanto, hoje, na lembrança, na entrada do Domingo de Ramos, nós temos todas essas memórias. E vamos dizer então que, pensando, como nós estávamos dizendo, que os ramos das oliveiras ali não marcavam a saída, como foi da Arca da Aliança, mas a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, nós queremos também agora pedir a Jesus que ele entre realmente na nossa vida, que ele entre na nossa existência e que esses ramos das oliveiras assinalem para nós esta entrada sua na nossa vida, a nossa entrada no seu mistério, no mistério da sua Páscoa. Os filhos dos hebreus, com os ramos de oliveira, correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, aclamavam e cantavam. Hosana, Hosana nas alturas. Senhor Jesus, olhando esse raminho de oliveira que tremula, que balança nesse dia, nós queremos renovar em nós a esperança. Como na ponta desse ramo de oliveira, ele vai se mostrando renovado, renascendo, vivo. Nós queremos que brote em nosso coração a esperança. A esperança de que nós podemos sair de todas as situações adversas, de todas as dificuldades. Renova em nós a esperança de que nós vamos sair desta pandemia, que nós estamos saindo desta pandemia que parece para nós um grande dilúvio, mas que nós possamos, Senhor, sair desta pandemia para entrar num processo de renovação, como essa oliveira aqui vai se renovando, vai se tornando nova. Que a nossa humanidade, Senhor, possa se renovar no mistério da Tua Páscoa, no mistério da Tua morte, no mistério da Tua ressurreição. A liturgia desse domingo, ela vive de 2 momentos muito específicos. O primeiro deles é fazer a recordação da entrada de Jesus em Jerusalém, que dá nome a esse domingo, né? Domingo de Ramos. Porque lembra dessa entrada de Jesus em Jerusalém e as pessoas com esses ramos aclamando, cantando a Jesus, Hosana ao Filho de Davi. Como nós em cada missa fazemos, cantamos Hosana, viva, bem-vindo, bendito seja aquele que vem
em nome do Senhor. A tradição de jogar esses ramos no chão, como nós vemos no Evangelho de hoje, como nos fala o relato do Evangelho que nos recorda a entrada de Jesus em Jerusalém, ele estava ligado a uma festa também das pessoas no tempo anterior a Jesus e no tempo de Jesus ainda, e até hoje os judeus continuam fazendo da mesma forma, a chamada festa das cabanas. Dizem que a festa das cabanas, possivelmente, ela está muito relacionada a uma festa de colheita, a colheita das uvas, ou seja, o tempo da vendêmia. E as pessoas iam para o campo colher a uva e muitas vezes o que é que eles faziam? Faziam cabanas para viver lá enquanto trabalhavam, iam para a roça. Até hoje a gente vive aqui, por exemplo, eu vou numa região aqui da Itália chamada o Vêneto, que é uma região muito conhecida porque produz muitos vinhos, entre eles um Prosecco, que é conhecido no mundo inteiro. E ali o que é que acontece? Na época da vendêmia, vem muita gente de fora, e vinham sobretudo muitos jovens da Polônia, jovens estudantes de medicina, estudantes de direito e de outras áreas da cultura, da educação. Eles vinham trabalhar durante o período da vendêmia, recolhiam a uva, ganhavam um bom dinheirinho, faziam as economias e depois voltavam para as suas universidades com o dinheirinho que eles ganharam durante as férias. O dinheirinho que era muito dinheiro, depois de convertido na moeda e nos valores dele. Portanto, na época da colheita eles vinham. Então, o que é que acontecia? As pessoas, às vezes, têm galpões onde botam esses jovens para dormir, arrumam um pouco o lugar, porque é período do verão, não faz frio como no inverno, então eles podem ficar ali. E às vezes eu ia em uma família, então tinha uma área muito grande na hora da comida, aquela mesa muito grande, esses jovens todos ali reunidos. Portanto, gente que vinha de fora e dormia assim, num galpão, numa coisa improvisada. E no passado também assim, eles improvisavam as cabanas, não é? Para viverem durante o período dessa colheita. E ali eles começaram a pensar também no tempo em que as coisas não estavam tão boas assim, que eles não tinham o que recolher, como ali tinham agora a possibilidade de recolher a uva, voltavam ao passado e diziam, a coisa já foi ainda muito pior, quando nós vivíamos no deserto. Lá não tinha nada, era só areia pela frente, dificuldade, mas Deus estava com a gente, Deus não abandonou a gente, Deus caminhava com a gente. E eles se recordavam que naquele período de fartura, de poder recolher as coisas, no meio dos cânticos das colheitas, eles lembravam o tempo difícil que foi caminhar no deserto e como Deus foi fiel a eles. E aí eles pensavam também que o fim dos tempos, aquilo que nós chamamos de escatologia, seria também assim, como uma grande festa das cabanas no Monte de Sião, o monte onde está Jerusalém, e não apenas o pessoal de Israel estaria ali reunido, mas todos os povos estariam presentes, como eu disse para você aqui agora, né? Lembrando essa vendêmia que é feita aqui na Itália, que vem gente da Polônia, mas vem gente também da Romênia. Essas pessoas vêm aqui para ganhar um dinheirinho durante esse período. Então eles pensavam também que nesse fim dos tempos seria a mesma coisa, gente de todos os povos reunidos ali, essa gente toda reunida em Jerusalém, celebrando o fim dos tempos. Portanto, a festa das cabanas tinha essa lembrança. E, ao mesmo tempo, era a lembrança de que, como tudo é muito temporário, como tudo é passageiro. Olha aí, a palavra Páscoa de novo voltando. Então, a própria festa das cabanas era uma memória da Páscoa, de que tudo é passageiro, de que aqui nada é permanente nesse mundo. Se as coisas estão muito boas, a gente deve dizer assim, graças a Deus, está bom. Mas isso também pode passar. Se as coisas estão muito ruins, a gente também deve lembrar, isso vai passar. Como hoje, por exemplo, a gente tem essa memória, né, de Jesus que entra em Jerusalém, todos cantam Hosana ao filho de Davi, aquela festa. Mas aquilo também passou. E é por isso que a gente, nesse mesmo domingo, lê a memória da entrada de Jesus em Jerusalém, mas depois lemos dentro da igreja a recordação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente lembra que aquela euforia popular também passou. A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma coisa do tipo, você vê assim, quando está na época de campanha política, as pessoas pelas ruas com aquelas bandeiras e levanta e sacode e grita, já ganhou, já ganhou. Outro diz, agora vai. Aí uns participam de uma caminhada e dizem, eita, o homem está pocando, a mulher está pocando, eu poco a urna. Ah, já ganhou, essa é da gente, agora a gente vai, agora a gente leva. Tem essas coisas todas, né? Em Jerusalém foi a mesma coisa, quando Jesus chegou. Tinha muita gente que dizia,
esse é o homem é ele, é o Messias, é o prometido. Mas com uma visão política do que seria o Messias, com uma visão social e sociológica do que seria o Messias, aquele que viria para restaurar o reino de Davi. Porque existia essa promessa de Deus, não é, que mandaria aquele que se sentaria no trono de Davi. É verdade, Jesus é esse que veio da linhagem de Davi, da descendência de Davi, mas não para corresponder às expectativas políticas que o povo tinha em relação a esse reino de Davi, a essa chegada do reino de Deus. E tem umas coisas que ficam evidentes, não é, de que Jesus não é esse que vem para satisfazer essas expectativas sociológicas, sociais e políticas. E aí o texto que Marcos nos oferece para nos falar do ingresso, da chegada, da entrada de Jesus em Jerusalém, nós encontramos aí o capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, versículos de 1 a 10. E aí nós vemos Jesus, que diz aqui Marcos, né? Quando aproximaram-se de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, Betânia está pertinho de Jerusalém, aquela cidade onde ontem a gente lembrava, né, o sábado de Lázaro, que celebram os ortodoxos, né, e os orientais, a igreja oriental, né, o chamado Lazarium, e justamente ali tem a igrejinha que recorda a casa de Marta e de Maria, e a gente, quando sai daquela igrejinha, sobe uma pequena rampinha e está lá o túmulo no qual Lázaro foi enterrado. Portanto, Betânia está aí bem pertinho de Jerusalém. Betânia, Bet, em hebraico, significa a casa. Ania vem a lembrança da palavra Anav, que significa pobre. Daí também vem a palavra Anavim. Deixa eu pegar o papel que está caindo aqui. Não é? Então, Betânia significa a casa do pobre, o lugar onde vive o pobre. Então, nessa região, junto do Monte das Oliveiras, Jesus envia os seus discípulos dizendo: ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado, desarmai-o e trazei-o aqui. Um jumentinho. Aqui já começa Jesus simbolicamente a desmontar a ideia de Messias que as pessoas carregavam em sua mente. Ele não seria o Messias que iria chegar em Jerusalém montado em um cavalo assim muito grande, como fazia ou poderia fazer qualquer rei que estivesse chegando. Não, ele vai chegar montado em um jumentinho. Mas não é que essa imagem também Jesus estivesse inventando ali por ele mesmo, naquele momento, não. Havia já profecias que falavam disso, de um Messias ao modo pobre, de uma maneira muito simples. E é assim que Jesus se identifica com esse tipo de messianismo. Não aquele messianismo que tem na cabeça das pessoas, mas aquele messianismo prometido nas próprias Sagradas Escrituras. Então, quando vocês encontrarem esse jumentinho amarrado, ele nunca foi montado, desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: por que fazes isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo mandará de volta. Olha só, o Senhor que quis precisar daquele jumentinho. No fundo, a igreja sempre leu essa ideia do jumentinho como uma própria prefiguração do próprio Jesus. Jumento, que é o jumento? É um animal de carga. Como é que Jesus é apresentado para nós, inclusive na liturgia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, a tradução melhor para isso que a gente está dizendo aí, que tira o pecado do mundo, o verbo tolere, a gente diz em latino, é agnus Dei qui tollis peccata mundi. O verbo tolere, mais do que tirar, ele pode significar carregar. Veja só, não é? Suportar. A gente conhece uma palavra na língua portuguesa que vem desse verbo tolere, que é a palavra tolerar. Tolerar, o verbo tolerar. A palavra tolerância vem desse verbo tolere. É certo que também a gente conhece o verbo tolher, que significa tirar.
Mas, num primeiro momento, não significa tirar. Ali a gente poderia muito bem traduzir esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em vez de dizer tira, vai dizer que tolera, não é? Que carrega, que se carrega com o pecado do mundo, que põe sobre si o pecado do mundo. Por isso, nesse sentido, esse jumentinho que a gente vê aqui aparecer no texto do Evangelho de hoje, ele é, de alguma forma, uma espécie de metáfora daquilo que Jesus mesmo faz. Ele é como essa espécie de animal que se carrega com o pecado da humanidade. A carga da humanidade ele coloca sobre si mesmo. Então, aconteceu justamente quando, como Jesus disse, eles foram, encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: o que estás fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam como Jesus tinha dito. E eles permitiram. Então levaram o jumentinho, até Jesus, colocaram sobre o jumentinho seus mantos e Jesus montou. Sídone é a palavra que aqui diz para manto, que pode ser uma forma de traduzir também, dizer assim, como que toalhas. Ora, a gente coloca muitas toalhas, né, sobre as mesas. É quase como dizendo assim, agora Jerusalém está preparada para um grande banquete. Então Jesus montou e muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos, e os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem de nosso pai Davi, Hosana no mais alto dos céus. É assim que nós também hoje queremos dizer para Jesus: Hosana, bendito aquele que vem. Mas nós queremos te acolher, Senhor Jesus, da forma como tu mesmo te vês, como aquele que carrega sobre si os nossos pecados. E nós aqui agora contemplando esse pequeno jumentinho, pensemos também, cada um de nós, no quanto a gente pode crescer na tolerância, no como a gente pode ser instrumento para servir o próprio Jesus. Jesus disse, manda dizer para aquele homem: o Senhor precisa dele. O Senhor quer precisar de nós. O Senhor quer a nossa participação. Hoje, por exemplo, no Brasil, acontece uma coisa muito bonita em todas as nossas comunidades, né? A chamada coleta da campanha da fraternidade, que a gente vai oferecer aquilo que a gente economizou durante esse tempo da quaresma com a nossa penitência. A gente vai agora entregar nas nossas comunidades, como quem diz a Jesus: esse aqui é o meu jumentinho. Com esse meu jumentinho, Senhor, tu podes ajudar a carregar o pecado do mundo, as dificuldades do mundo. Porque com essa nossa oferta, quantos projetos bons nós vamos ajudar, não é? Projetos que vão ajudar a tolerar, a ter tolerância no meio do mundo, provocando educação, provocando harmonia, provocando situações novas, momentos de renovação dentro do mundo. Nós queremos nos colocar, Senhor, na Tua presença. Nós queremos que Tu entres em nosso coração. Nós queremos nos lembrar que esses raminhos de oliveira no dia de hoje lembram para nós aquele momento da saída daquelas 8 pessoas de dentro da arca de Noé. E aquele era um símbolo do nosso próprio batismo, um instrumento que Tu usaste para que nós possamos sair do pecado. E é ali que começa a nossa Páscoa. E começando a nossa Páscoa, a nossa existência no mistério do batismo, isso nos faz lembrar que nós somos pessoas de passagem. Mas não só porque a gente passa nesse mundo e porque tudo nesse mundo passa, mas justamente porque nós somos pessoas que ajudam a provocar saídas, passagens, e não ficarmos ali sempre no mesmo lugar, enxergando as coisas sempre da mesma maneira. Os raminhos de oliveira no dia de hoje, Senhor, nos apontam também para a esperança e para a vitória. O símbolo dos ramos é o símbolo da Tua vitória. Mas a Tua vitória é a vitória daquele que ganhou perdendo. A Tua vitória é a vitória da cruz. Nós Te olhamos crucificado e sabemos que Tu não és o derrotado, Tu és o vencedor. E não é que
A tua vitória começou depois da tua morte na cruz. Não, a tua vitória começou já na cruz. A tua cruz é a tua vitória. Ajuda-nos a entender, Senhor, que esse momento, essa passagem nossa, esse momento da nossa história não é a nossa derrota e que depois disso vai começar uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa boa. Mas tudo isso já está começando agora, se o nosso coração for um coração pascal e se a gente souber aproveitar a oportunidade. Mas como aconteceu também na Arca de Noé, que aquelas pessoas saíram dali, era a humanidade nova, e depois eles já começam dando os sinais das quedas, dos fracassos, das dificuldades. Essa história aponta para nós que tu és um Deus realmente tolerante. Um Deus que em teu Filho carregas realmente os pecados do mundo. Ajuda-nos a crescer nessa tolerância. Ajuda-nos a ser solidários no mistério da tua paixão, da tua cruz e da tua ressurreição com o mundo inteiro. Que façamos a nossa parte. Amém. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você um bom início de Semana Santa, que nos leva ao coração do grande mistério da nossa fé, que é a celebração do Tríduo Pascal, a celebração da paixão, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja essa semana para você cheia de Deus, seja essa semana para você abençoada. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.